tempero da vida eu vou te ensinar. Temperar a vida cê vai aprender. E se quiser é só colocar em prática agora o que eu vou te dizer. Um pouco de amor, um pouco de axé, muita confiança e também muita fé. Muita confiança e também muita fé. Confia no processo com Regina Marques. Laia, laia. Boa noite, meu povo. E aí, meu bem, como que você tá? Como que foi sua semana? Como que vocês passaram essa semana maravilhosa? Estamos aqui mais com Temperando a Vida. Como que vocês temperaram a vida de vocês essa semana? Me conta. Estamos aqui com convidadas maravilhosas hoje, falando de empoderamento feminino. Assuntos importantes para você, mulher, e para você, homem também, viu? Para aprender a conhecer sua mulher, para aprender a saber como lidar com a sua mulher. E aqui nós estamos com as nossas convidadas maravilhosas. Na minha direita, nós temos a Rosa, mais conhecida como Rosinha, do Podmake. Ela tem um Podmake, gente, apresentadora maravilhosa, né, Rosinha? Obrigada. Conta pra mim aí um pouquinho. Então, um pouquinho só. Um pouquinho. Daqui a pouco a gente fala mais. O Podmake criou tem pouco tempo e nós estamos aí fazendo entrevista. Eu tô na 4ª entrevista com as pessoas, tô amando e tá sendo uma experiência nova pra mim, né? E é isso. E a Rosinha tem várias outras vertentes, viu, gente? Ela faz artesanato, ela é maravilhosa. Nós vamos explorar ela hoje aqui. Fique à vontade. Se acalme, que agora nós vamos voltar para ela. E de cá nós temos a Brianda. Olá, pessoal. Publicitária, escritora, maravilhosa. Fala um pouquinho de você, Brianda. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Brianda. Eu sou publicitária, escritora, sou head de marketing também. E agora eu também tô aí quase lançando um podcast. Provavelmente, quando o programa for ao ar, eu já vou ter lançado. Olha aí, que beleza. Tá vendo, gente? E o podcast é sobre o quê? Então, sabe aquela vozinha amiga que às vezes a gente precisa pra dar um conselho, fazer uma piada, ou então falar o que a gente precisa, rir da tragédia, porque também, né, a gente tem que fazer um alívio cômico ali na nossa rotina. Então, essa vozinha vou ser eu ali no ouvidinho de vocês pra dar um pouquinho de conselho. E ainda mais que o Brasil hoje tá uma tragédia, né? Exatamente. De tragédia já basta o Brasil, então às vezes, sei lá, levou um toco do namorado. E a gente vai rir disso tudo, mas também vamos refletir um pouquinho, né? Relaxar, né? Aprender a relaxar. Exatamente. Porque eu acho que, gente, na minha concepção, o problema maior que a gente vive hoje é emocional. Sim. Vocês concordam? Com certeza. Emocional. Nós estamos vivendo uma fase que, assim, tudo é gerado em torno do emocional, né? Uhum. Psicológico, a gente tem ansiedade, aquelas coisas, principalmente nós mulheres, né? Que os hormônios fervem e tal. E aí, o que acontece? A gente tem que aprender a rir um pouco das coisas. Até do dia a dia, né? Sim. Da tragédia que acontece, das coisas ruins que a gente enfrenta sem querer enfrentar, mas enfrenta, porque mulheres são mais fortes. Sim. Concorda ou não? Concordamos. Os homens... o diretor não concorda não. Mas é verdade, gente. As mulheres são mais fortes porque as mulheres, elas têm um poder de lidar com as situações adversas todas ao mesmo tempo. Gente, não adianta. Olha, homens, dá licença, me perdoe, mas é verdade. Né? A gente fica gripada, com TPM, com problema de casa, com trabalho, com tudo, e a gente lidar com isso tudo ao mesmo tempo. O homem, se ele ficar gripado, ele já deita na cama e fala, tô morrendo. É verdade. E se for mãe, hein? Nossa, eu tenho os problemas com os filhos. Né? Não é? Sim. Gente, e hoje nós vamos fazer uma receitinha básica, bem básica, tá? Uma massa. Me veio a inspiração de fazer essa receita, porque ontem eu fiz um molho fresco com a receita italiana. E nós vamos fazer essa receitinha básica, que é uma massa. É bem basiquinha, mas vai... É aquela receita que você vai fazer naquele dia que você falar assim... Ah, não, hoje eu quero uma coisa básica, mas bem gostosa, que me abraça. Sabe aquela receita que te abraça? Vai ser essa, tá?
E eu quero saber, na hora que você fizer essa receita, você vai falar assim, aprendi lá no programa da Regina Marques Temperando a Vida, hein? TV Alegria. Por favor, poste lá, tá? E vamos fazer essa receitinha, ó, com todo amor e carinho. E vamos começar agora com as nossas entrevistadas, né? Vamos agora explorar mais delas. Mulheres empoderadas e maravilhosas. Fique à Rosinha, vontade. me conta. Eu sei que você tem uma vida, eu conheço, né, seu trabalho e tudo. Conheço que você trabalha com artesanato, você tem uma criatividade foda. Obrigada, Regina. Não, eu sou fã, você sabe. Eu tenho trabalhos seus na minha casa, no meu buffet. Então, assim, eu sou apaixonada. Você sabe que é verdade o que eu tô falando. Me conta de onde surgiu essa criatividade que você tem, com tanto amor pelo que você faz. Vamos depois falar do Podmake, mas vamos falar primeiro disso. Ela tá tocando num ponto principal meu, que é a arte. A arte. E Ela faz arte com caixa de sabão em pó. E amo. É verdade. Amo. Desde criança eu sempre gostei de artesanato, né? Toda a vida. Minha mãe me colocava no curso. Inclusive, gente, eu nem terminava o curso, porque às vezes financeiramente não dava tempo de pagar. Mas o pouco que eu aprendi eu já ia fazer, pintar roupa, tecido, né? E por aí vai. E assim, a internet ajudou muito. Me ajudou, abriu os meus horizontes. Quando eu vi isso e vi aquilo, eu digo, gente, eu não vou parar mais. Dali, eu via uma ideia e criava outra. E foi aí que surgiu. Antes de você ver o trabalho daquelas esculturas, né? Que eu Lindas. faço, né? Que é o meu trabalho preferido, que eu gosto. Que é pegar uma garrafinha de vidro e transformar ela numa linda escultura. Numa africana, Eu podia ter colocado uma aqui Depois hoje. você mostra. Não, Mas depois assim, eu vou mostrar, gente. É maravilhoso. Então a inspiração é sempre... Eu amo arte, gente. A explicação é essa. Eu sempre amei arte e artesanato. É meu forte. É o que eu mais amo fazer. Agora, uma coisa que você falou, que a internet ajudou muito. Ok, eu concordo. Que a internet, ela abre caminhos, mas não adianta a internet se você não tiver criatividade. Se você, não é? É verdade. Se você não tiver a expressão de pegar e fazer, não adianta, gente. Até porque, se fosse assim, todo mundo fazia. É verdade. É porque Porque são dicas que eu tô com aquilo ali e não sabia que dava pra fazer. Entendeu? A ideia. Aí realmente, você falou tudo. A criatividade já é da gente, já tá... Né? Porque se fosse assim, todo mundo Concordo. fazia. Não é desmerecendo ninguém, porque todo mundo tem seu talento e tal. Mas assim, a internet, eu acho que ela acelera o processo, Sim. né? Mas a criatividade, a coisa é sua, não adianta. Obrigada. Olha, eu gosto de artesanato, eu tenho mãos boas, mas eu não consigo me imaginar fazendo aqueles detalhes que você faz. Gente, eu vou trazer as esculturas aqui, porque eu tenho lá, até pequei hoje em trazer, porque foi muito corrida e tal. E tinha tudo a ver, né, Regina? Que ela tá com a bandeja. Eu tenho lá telha, Assim, ó, eu tenho... segurando, assim, né? Mas eu vou trazer. Falar nisso, tem um quadro. O que eu trouxe o quadro pra cá, aquele quadro que você fez, depois nós vamos colocar ele aqui. Mas enfim, aqui é tudo, gente, aqui corre tudo normal, viu? E agora vamos falar com a Brianda. Brianda, me conta. Brianda tão novinha, né? 28 anos. Menininha. Gente. Gata, nem garota. tanto, nem Gata, tanto, garota. nem tanto. Tô chegando nos 30, já tô começando assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu era só uma adolescente até esses dias. Mas é assim mesmo, mas faz parte do processo. Tá. Né? Aqui o nosso bordão aqui é confia no processo. Faz parte do processo. Me conta, assim, eu conheci você e me apaixonei por você, primeiro assim, né? Pela mulher que você é, linda, Obrigada. empoderada. De cara a gente vê isso. Obrigada. Mas depois que eu fui conhecendo um pouco mais do seu trabalho, eu me apaixonei mais ainda. Porque eu te sigo, acompanho os seus vídeos e tal. Me conta mais do seu trabalho. Assim, porque eu sei que você é publicitária, eu sei que você é escritora, eu sei que você está com projetos novos, né? Que você já falou aqui. Mas me conta aí, me conta. Vou contar um pouquinho da minha história pra vocês. Conta. Eu fui a primeira blogueira que eu conheci.
Primeira coisa, não tinha YouTube. Assim que eu comecei lá com um sonho e literalmente uma câmera, eu fui a primeira blogueira que eu conheci. Não tinha acesso ao YouTube, porque eu morava em chácara, mas eu tinha uma TechPix. Vocês já conheceram alguém que tinha uma TechPix? Eu tinha uma TechPix. E é assim... a câmera TechPix mais... é das antigas. A câmera mais vendida do Brasil. Eu sei. Então, eu tinha uma TechPix. E eu adorava fazer vlog e gravar tudo que tinha na nossa rotina lá em casa. E você tinha quantos anos? Eu tinha uns 7 anos. Dom também. Tá vendo? Quando a pessoa nasce, não tem jeito. Eu tinha uns 7 anos. E eu sempre gostei muito de tudo relacionado à comunicação. Então, eu pegava as folhas A4, dobrava elas e fazia livrinhos. E aí eu contava histórias. Ou contava as histórias que aconteciam dentro de casa. E eu sempre fui muito criativa também nesse sentido, sabe? Mas de formas assim, que eu criava os livros, criava revistas, gravava meus vídeos, desenhava. Quando eu fazia meus livros, eu fazia todos os personagens ali, desenhava na mão mesmo, pra dar vida mais ainda pros personagens. E sempre gostei muito disso tudo. E eu não sabia que existia uma faculdade pra isso. Quando eu cheguei no ensino médio, eu não sabia. Todo mundo falava, sei lá, de enfermagem, todo mundo falava de administração, todo mundo falava... de tudo, todas menos essas de arte. Mas as artes, normalmente, elas não são ditas, né? E muito menos como são rentáveis. E aí, eu me apaixonei pela publicidade, na época ensino médio já, e decidi entrar. E aí, entrei na faculdade, nossa, foi a melhor época da minha vida. Inclusive, me brilha os olhos lembrar disso. Parece que faz muitos anos, né? Mas foram muitos anos, já tem 8 anos que eu me formei. Tá bom. Já tem 8 anos que eu me formei. Quando eu lembro disso, chega a dar uma dorzinha no coração, porque foi uma época muito boa mesmo. E aí foi isso, me apaixonei. Na época da faculdade ganhei 7 prêmios acadêmicos. Aí fui pra São Paulo, conheci muito mais coisa. E falei, gente, realmente é isso que eu quero fazer na minha vida. E aí vim pra Goiânia, todo mundo falou assim, não, Goiânia... não tem Goiânia nada pra você fazer. Música sertaneja. Música sertaneja, não tem nada pra você fazer lá. E eu falei assim, não, é aí que eu quero. Porque se não tem nada, significa que tem oportunidade. Oportunidade pra você plantar alguma coisa. Exatamente, plantar alguma coisa eu vou. E aqui em Goiânia foram as melhores oportunidades da minha vida. Aqui que eu comecei a empreender, me tornei mais conhecida, lancei um livro. Então, tudo isso foi aqui em Goiânia. Então, eu acredito que sim, aqui é uma terra de oportunidades, sabe? Você pode inovar, você pode mostrar outras coisas, porque acaba que a cidade, todo mundo fica muito no comodismo. E aí tem espaço pra gente ser criativo, sabe? É por isso que o seu Com programa certeza. vai bombar, porque É. você vê exatamente isso. Sim. Né? Você falou que Ai, tomara. o que é Não. ruim, você vai ficar legal lá no papo. Então você tá... E detalhe, Goiânia, né? bom pra- Detalhe, porque é o seguinte... Eu só vou... Gente, eu vou trazer aqui nesse programa só pessoas que eu amo, admiro e sou fã. Não adianta. Eu vou trazer aqui só isso. Eu vou pesquisar, as pessoas que eu conheço eu vou trazer, aqueles que eu não conheço eu vou pesquisar. E eu já era fã dessa menina. Agora eu tô mais ainda. Eu tô descobrindo coisas que eu nem sabia. Entendeu? Pouquíssimas pessoas sabem sobre isso, sabia? Eu falo pouquíssimo sobre a minha vida, como que tudo começou, então... Mas eu tenho um feeling. Que eu olho, bato o olho e falo assim, é essa. Me sinto honrada. Não, mas é verdade. Eu fiquei apaixonada já de cara. E agora eu tô mais ainda por saber disso, porque você é tão jovem, já plantando essas sementes tão frutíferas, né? E tão bonitas para poder incentivar outras pessoas a fazer isso. Porque assim, gente, as pessoas aí têm medo, né, de explorar, de vir e falar, não tem ninguém fazendo, mas eu vou fazer. Sim. Não tem ninguém. É isso aí que você tem que fazer, entendeu? E seu livro, qual que é sobre o quê? Meu livro chama Pluralidades, a Beleza da Mulher Negra. São 6 autoras. E aí, em cada capítulo, uma conta um pouquinho sobre a história. Eu até arrepio. Eu já arrepiei também. E eu já tô curiosa pra ler. Ele hoje, eu não tenho ele físico mais, mas ele tá disponível na Amazon. Vocês podem pesquisar lá. Vocês conseguem ver o e-book. E aí, quando a gente pedir mais unidades, eu consigo também. Quem entrar em contato comigo, eu consigo pedir a unidade física, né? E, assim, foi uma experiência incrível, porque eu sempre escrevi, mas eu escrevia muito sobre ficção. Eu não escrevia sobre mim. Eu achava que eu não tinha uma história tão relevante assim. Mas quando depois você passa a pensar em algumas coisas, você percebe, sim, eu tenho muitas histórias pra contar.
minha história nunca foi muito tranquila, nunca foi muito esperada, sabe? Assim, tipo, vai acontecer isso. Não, minha história sempre foi, assim, cheia de reviravoltas. Eu sou uma filha adotada, então eu tenho contato com minha família adotiva. Então tudo isso vocês conseguem ver no livro, é bem interessante. Bacana. Deixou a gente bastante como é que é o nome? Pluralidade. Gente, pluralidades. Eu quero comprar. Você sabia que eu sou negra? Eu sou, gente. Eu falo, o povo não acredita. Porque eu sou branca e o povo vai... Porque é o seguinte, eu brinco, né? Porque meu avô, meus ancestrais são negros, né? Meu avô falava que eu era tão custosa, corria pra lá e pra cá, e na hora de nascer, eu vim branca porque não deu tempo de colorir. Entendi. Mas, ó, eu tenho traços. Mas eu amo. Eu amo. Sim. Entendeu? E a gente sabe que você ama um samba também. Né? Eu amo samba, eu tenho o pé no samba. Eu fico doida pra cachear meu cabelo, mas ele não... Mas, enfim, eu amo. É uma história que eu quero ler, entendeu? Porque eu apoio... Eu tô falando essas brincadeiras aqui, mas, assim, é de verdade. E eu apoio muito, eu sou muito... naquela vibe de apoiar... sem preconceito de nada, e apoiar as pessoas, as diversidades. Não é só o negro, não é só o branco, não é só o alvo, não é só nada. É apoiar a diversidade. A gente tem que apoiar isso. Sim. Porque é muito bacana, porque cada um tem uma história para contar. Gente, e o papo tá bom, porque aqui se deixar 3 mulheres conversando, empoderadas e maravilhosas, né, amiga? Como nós somos. Concordamos. O papo rola e a gente não faz a comida. Então vamos para a receita? Então tá, nós estamos com a nossa aguinha fervendo aqui. Nós vamos pôr um pouquinho de... aquela dosezinha assim de R$200 de azeite para poder cozinhar a nossa massa. Essa massa aqui é uma massa grano duro, tá? É uma massa... comprei pronta e tal, mas a gente pode fazer também, tá, gente? Depois eu vou ensinar vocês, mas é uma massa boa. Eu gosto da massa grano duro porque ela é uma massa que não... que o macarrão não gruda, não fica mole, aquele negócio, você cozinha e fica legal. Nós vamos colocar aquela dosinha de sal também, que eu gosto de comida com tempero, viu? E vamos agora mexer. Tirar. Aqui, ó. Agora nós vamos mexer e deixar cozinhar. Enquanto cozinha a nossa massa, eu vou contar para vocês do molho. Eu não vou fazer o molho aqui para vocês hoje, mas depois eu vou dar a receita do molho. É um molho caseiro que eu faço, mas eu vou explicar. São tomates maduros. E a gente corta com semente e tudo. Casca, semente, só tira alguma coisinha que tiver assim, alguma machucadinha do tomate, esse negócio. Você corta ele, tira aquele fundinho e coloca no liquidificador. Alho inteiro, cebola, folha de louro. E a gente coloca azeitona e bacon. E bate no liquidificador, bem batido, e coloca para cozinhar. E ele fica cozinhando 2 horas. Foguinho baixo, e vai incorporando ali para ele pegar cheiro, pegar gosto. Para fazer mais rápido, hoje eu fiz mais rápido, eu coloquei um pouquinho de polpa de tomate, dessas polpas que a gente compra pronta, sabe? Eu coloquei um pouco só para dar cor. Mas quando você vai fazer com calma, com mais tempo, não precisa colocar. Eu coloco 1 colher de açúcar, 1 colher de sal, 1 colher de páprica, 1 colher assim, para uma quantidade para esse macarrão aqui que é meio quilo. 1 colher de açúcar, 1 colher de páprica, pode ser picante, pode ser doce, páprica. Porque páprica vocês sabem de onde vem, né? Páprica vem do pimentão vermelho e do pimentão amarelo. Então a picante, ela é misturada com pimenta, a doce, ela é só do pimentão, né? Então a páprica é um tempero maravilhoso. Então eu coloco 1 colher dela, um pouquinho de pimenta do reino, e aí o tempero é a gosto. Aí eu coloco azeite, dou aquela batida, pimenta de cheiro, que não pode faltar, sem semente, viu, gente? Porque a semente faz mal. Você cozinha, amiga? Cozinha. É mesmo, né?
Já cozinhou pra mim. Qual que é a especialidade sua? Você acredita que eu trabalhei como auxiliar, claro, num restaurante italiano? Eu acredito. Ecco Carpaccio o nome. E aí eu aprendi. Você falando aí sobre fazer um molho, eu sei que demora realmente muito pra apurar. Curtir o molho pra apurar, né? Aham. E esse novo jeitinho aí seu, eu gostei muito de bater com bacon, Eu né? Porque dá uma... Gostei dessa ideia, porque na época que eu trabalhava, o molho sugo, né? Ao sugo. Ao sugo, ele é bem... Tinha todo um... A chefe, né, fazia, eu ficava admirada, eu amava. Então ficava todo mundo lá batendo no liquidificador, aquele liquidificador desse tamanho, peneirando, porque não pode ir com a semente. Tira tudo, é Tira verdade. tudo, aí fica só né? Você bate a Líquido. semente, mas depois você peneira. E aí eu aprendi. Aprendi muitas massas, é uma delícia. Eu tô vendo aqui, eu tô relembrando. Não, gente, e fazer massa fresca é muito bom, né? Uhum. Eu comprei essa massa pronta, porque é uma massa boa, né? Grandura e tal. Mas fazer a massa fresca, nós vamos fazer, porque o tempo aqui é curto, não dá. Eu queria muito ensinar a fazer massa e tudo, mas não dá tempo. Mas um dia a gente vai tirar um dia só pra fazer massa. Fazer a massa, fica massa. Fica massa. Só pra fazer a massa e fica massa. E você, amiga? Olha, Me conta, como é que... Porque assim, deixa eu contar, conheci a Brianda, né? Ela sabe. Tinha tudo a ver com comida, não vou falar aqui. Mas enfim, você cozinha, amiga? então, depois que a gente se conheceu, eu aprendi a gostar de cozinhar. Sério? Aham. Eu não gostava muito, eu era um desastre na cozinha. Aí agora parece que o trauma, assim, fugiu um pouco e eu aprendi a gostar de cozinhar. Então, agora eu gosto de cozinhar risoto, que é o meu prato favorito. Risoto eu amo, gente. Eu amo risoto. Amo E risoto. Aliás- moqueca também, que é meu prato favorito. Eu amo cozinhar uma moqueca. Hoje eu ia fazer uma moqueca pra você, mas aí a gente pegou na pegada da massa. Mas eu vou ficar devendo essa moqueca. Nossa, amo moqueca. Ela é Eu baiana, também. né? Eu sou baiana, então tudo que tem a ver com a Bahia, eu adoro. E eu sou cearense, tá? Ah, então aí, ó. E eu sou goiana. E aí? E aí? E aí? Ai, a gente vai de massa, que todo mundo gosta, né? Foi isso que eu pensei. Que eu falei, nossa, tem que fazer um negócio aqui. Mas assim, aí você aprendeu. Porque assim, é muito bacana, né? Os jovens hoje, as minhas filhas, gente, elas cozinham pra caramba. E eu fico impressionada, porque eu nunca ensinei elas a cozinhar. Às vezes Nunca. elas ficam de Então é vento bom, né, também. Regina? Né? Nunca ensinei. Elas ficam olhando e tal, mas a Lara, mais velha, ela cozinha muito. Ela faz uma comida que abraça a gente. Nossa. Aquela comidinha assim, que dá vontade de comer e dormir, ela faz. E ele já é mais voltada pro doce. Mas eu nunca ensinei. E do nada elas saíram com esse negócio de cozinhar. Na pandemia, eu fiquei bem interessada por esse assunto de cozinha, sabe? Porque eu não tinha nada pra fazer em casa. Aí você fica naquela, vou inventar aqui alguma coisa pra fazer. E aí eu lembro que eu gostava bastante de cozinhar. E depois dei uma pausa. E aí voltei. Depois de um tempo, tentando me desafiar mais. Então eu fui mais pra esse lado do risoto, da moqueca. Peguei algumas dicas com minha mãe biológica, senão também não dava. Na primeira moqueca que eu fiz, ela falou assim, não, você não fez uma moqueca, você fez um estrogonofe de peixe. Mas no final deu certo, agora eu já peguei umas dicas melhores. Mas é assim, mãe. Moqueca, viu, Bri? Mas é Ah, assim. então vamos marcar essa moqueca. Eu quero. Né? Não, aliás, você vai vir aqui dar a receita da moqueca. Ah, então ótimo. Já temos o próximo. Não é estrogonofe. Não é estrogonofe de moqueca É mais, moqueca. gente. É moqueca. E você também vai vir dar uma receita, porque eu sei que ela faz coisas de doce. Você gosta, né, Rosinha? Na verdade, quem faz é o meu filho, quem fazia, né? Ah, o Alex. Era o maravilhoso. Alex. Maravilhoso. Maravilhoso. O Alex, ele é um talento. O Alex né? é um Alex, beijo. Tudo que ele Te amo, Alex. vai fazer, gente, é muito bom. Não, ele Na é- verdade, ele é- eu não posso falar só do Alex, é todos os meus filhos. Não, Mãe já não. viu, né? Eu também não posso nem falar, porque eu amo todos. Você viu o que eu falei já pra você, que você chegou, né, Bruninha? Bruninha tá sentada ali no cantinho. É, a minha filha. Bruna, Débora e Alex. Então são meus dodóis. Ou seja, Lara, Elis,
todos eles já nasceram com dom, já nasceram pronto. Vou abrir, todo mundo já tem um dom, né, Regina? Já sabe fazer. Pois é, você perguntou se eu mexia com doce. É o Alex, né? É o Alex. Então, eu tô falando de massa porque eu trabalhei como auxiliar e aprendi muita coisa na área da massa. Eu sei. Da massa. Nós já até conversamos sobre isso. Mas deixa eu te falar agora, Regina, que não tô a fim de cozinhar. Sério, eu tô assim, só de ser convidada a minha mãe também. Minha mãe tá desse jeito também, tá nessa fase. Ela detesta agora cozinhar, receita nova. Deixa eu só falar aqui, ó, a massa tá quase no ponto, tá, gente? Tá cozinhando, daqui a pouquinho tá no ponto. Gente, eu tenho abstinência quando eu não cozinho. Olha aí. Eu tenho abstinência. Eu cheguei no Rio de Janeiro, viajei agora com a minha filha, ela foi no show e tal, e eu fui... E aí chegou lá, eu fui com a minha filha e 3 amigas e a mãe de uma amiga delas. E aí, elas tudo querendo comer sanduíche, Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu vou morrer. Eu preciso cozinhar. E aí eu falei, vamos no mercado comprar umas coisas, eu preciso cozinhar, eu tô com abstinência. Aí minha filha falou assim, mãe, você tem que descansar. Você tem que aproveitar. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu quero cozinhar. Eu tenho abstinência se eu não cozinhar. Hoje eu tava a manhã inteira cantando, fazendo esse molho, o molho que eu fiz pra trazer, fazendo almoço. Gente, eu amo. Você nasceu pra isso, Regina. Gente, como é que pode isso? Porque é assim. Tem dia que eu cozinho e ligo para as pessoas buscar comida, que não tem quem come. Oh, meu Eu Deus. tenho. Ó, não esquece do meu telefone, que eu vou. Que eu tô lá, como eu tô falando. Eu falo assim, gente, eu fiz isso. O povo, quero. Passa aqui com a vasilhinha. Adorei. Eu adoro. Não, aqui a Cula, ela faz uns storyzinhos. E eu nem sonho em fazer almoço e ela tá lá. Olha que delícia Regina, esse arrozinho com piqui, não sei o que. Eu vou matar a Regina. Tá, Gui? A gente, quando tá de dieta, a gente tem que silenciar a Regina. Essa é a verdade. Não dá pra seguir a Regina estando de dieta. Porque você é minha inimiga. Assim, ela eu faz tô uns lá, stories. acabei de comer uma salada com frango que eu não queria ter comido. Regina lá, ai, gente, eu fiz isso aqui. Pelo amor de Deus, cara. Tem gente que fala assim, eu vou te bloquear. Eu vou te bloquear, A não aguento. vontade é essa. Mas eu falo assim, não, vou dar uma silenciada. Aí eu dou uma enxugada, depois eu volto a seguir a Regina e é isso. Gente, eu vou passar a postar umas coisas deliciosas pra vocês, fitness. Adorei. Ótimo. Perfeito. É isso que a gente gosta. No meu Instagram, Regina Marques Buffet. Vou começar a postar umas coisas assim, fitness, gostosas também, que vai dar água na boca. Porque assim, gente, eu tô quase vegana. Sério? Sério. Eu quase não como carne, mas hoje eu tô fazendo um prato pra vocês sem carne. Eu tô quase vegana, mas não é por nada, não é porque eu não gosto do bicho morto, nada disso. É porque eu realmente não tô muito ligada em carne. Eu gosto de peixe, frutos do mar, quase vegana por isso. Carne não é uma coisa... E assim, eu amo massa, mas eu vou postar... E eu amo salada, amo verdura, legumes, entendeu? Eu vou postar umas coisas pra vocês, prometo. No meu Instagram, Regina Marques Buffet, que vocês vão gostar. Mas umas receitas top, porque eu não vou postar essas coisas basicona, não. Tem que ser d'água na conta. Mais na internet, né? Ó, pontinho, ó. Tá quase no ponto. O molho, gente, eu já trouxe pronto, porque, né, demora muito, como eu falei pra vocês. Mas quem quiser fazer, é só me chamar lá no Instagram, tá? Regina Marques Buffet. Regina, me ensina esse molho, eu ensino. Amor, eu ensino tudo lá. Quiser aprender, eu não tenho problema. Só me chamar que eu passo as receitas, tá? Na hora. E agora nós vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta já nos finalmente da nossa massa e nós vamos tomar aquele vinhozinho. Vamos brindar, gente. Tchim-tchim. Aquele vinhozinho pra acompanhar a nossa massa. Baiana.